Após os ecos da guerra contra os reis e o encontro enigmático com Melquisedeque, o coração de Abrão ainda pulsava em meio a dúvidas e silenciosas inquietações. A vitória havia sido grandiosa, mas ele sabia que sua vida estava cercada por incertezas. Não possuía terra, nem descendência, e sua herança parecia escapar como areia entre os dedos. É nesse abismo de fragilidade que o Altíssimo se manifesta. De noite, em meio ao véu da escuridão, a voz do Senhor se ergueu como trovão e ternura. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, e a tua recompensa será sobremodo grande. Essas palavras, embora repletas de promessa, tocaram também as feridas da alma do patriarca. Abrão ousou abrir sua boca diante de Deus e expor sua angústia. Senhor, de que me valerão tantas promessas, se continuo sem filhos? O herdeiro da minha casa será Eliezer, meu servo? Era o clamor de um homem justo, mas ainda humano, esmagado pelo peso do tempo e pela esterilidade que o acompanhava como sombra. Porém, Deus não se ofendeu com sua fraqueza. Pelo contrário, levou-o para fora da tenda, na escuridão da noite, e apontou para o infinito dos céus. Olha agora para os céus e conta as estrelas, se é que as podes contar. Assim será a tua descendência. Naquele instante, o silêncio cósmico envolveu Abrão. O universo parecia testemunhar um pacto ainda invisível. E é aqui que o texto bíblico revela uma das sentenças mais profundas de toda a Escritura. E Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado como justiça. Não era apenas uma fé abstrata, mas uma entrega total, um mergulho no impossível, um descanso no coração de Deus contra todas as evidências humanas. Ali, a fé se torna o selo da justiça eterna, não por obras, mas pela confiança no Deus que chama à existência as coisas que não existem. E, como se quisesse firmar ainda mais a promessa, o Senhor declarou: Eu sou o Senhor, que te tirei de Ur dos Caldeus, para dar-te por herança esta terra. Abrão, contudo, mais uma vez confessou sua limitação. Senhor, como saberei que herdarei isso? E o Altíssimo, em vez de repreendê-lo, desceu em direção a um pacto solene, preparando Abrão para uma revelação de trevas e luz, de morte e vida, onde a eternidade se gravaria como marca sobre a história humana. A narrativa até aqui nos coloca diante do paradoxo da fé, o homem frágil diante do Deus eterno, a dúvida que se encontra com a promessa, e o coração humano sendo levado a confiar naquilo que os olhos jamais poderiam ver. A voz de Deus não cessou de falar com Abrão, mas agora exigia dele um gesto. O Altíssimo ordenou que preparasse um sacrifício solene, não de forma comum, mas segundo os antigos pactos, que selavam alianças de sangue. O patriarca, com mãos trêmulas mas obedientes, tomou uma novilha de 3 anos, uma cabra, um carneiro, uma rola e um pombinho. Cada animal foi separado, e os maiores partidos em 2 metades, dispostas frente a frente, formando um corredor de morte. O sangue escorria pela terra seca, impregnando o ar com o peso da carne dividida. Era um cenário de juízo, um lembrete terrível de que a aliança entre o homem e Deus seria sempre marcada pelo sangue, pois a vida do pacto passa pelo caminho da morte. Abrão, ao contemplar aquelas metades, compreendia que algo maior do que ele mesmo estava sendo gravado no invisível. Mas enquanto esperava, aves de rapina desceram sobre os cadáveres, atraídas pelo cheiro de sangue, como se fossem presságios das forças sombrias que sempre tentariam devorar a promessa. Abrão as enxotava com esforço, até que o cansaço se abateu sobre ele. E então, como uma sombra inevitável, um sono profundo caiu sobre o patriarca. Não era descanso, mas um torpor que o lançava para dentro de uma visão terrível. Trevas espessas o envolveram, e, no meio delas, uma voz retumbante que não trazia apenas promessa, mas também dor e destino. Sabe, com certeza, que tua descendência será peregrina em terra alheia.
será escravizada e oprimida por 400 anos. Mas eu julgarei a nação que a submeter, e depois sairão com grandes riquezas. Quanto a ti, Abrão, descansarás em paz, e serás sepultado em boa velhice. Porém, na 4ª geração, os teus descendentes voltarão para esta terra, porque a medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. Era como se o futuro inteiro de Israel fosse derramado diante de seus olhos. A humilhação, o cativeiro, o clamor sobe correntes, e depois a mão forte de Deus rasgando o jugo da escravidão, trazendo libertação e herança. A promessa vinha marcada pelo selo da dor, porque o caminho da glória passaria antes pela fornalha da aflição. Então, quando o sol finalmente se pôs, e a noite se fez plena, algo sobrenatural desceu sobre a cena. Entre as metades dos animais, surgiu um forno fumegante e uma tocha de fogo ardente, passando por entre os pedaços partidos. Não era Abrão quem caminhava, mas o próprio Deus, assumindo sozinho o peso da aliança. Naquela chama havia mistério, era o fogo da presença divina, luz que corta a escuridão, sinal de que o Senhor não apenas prometia, mas se comprometia com o juramento eterno. A fumaça e o fogo eram símbolos de juízo e purificação, como se o próprio Deus se ligasse em pacto de vida e morte com o patriarca. Ali, naquela noite silenciosa, o Eterno selava com Abrão um pacto imutável. Não era um contrato humano, mas uma promessa eterna gravada em fogo no tecido da história. O corredor de morte anunciava que, se a promessa fosse quebrada, o preço seria pago com sangue. Mas o que Abrão mal poderia imaginar é que, séculos depois, seria o próprio Filho de Deus quem atravessaria esse caminho de morte, para cumprir de forma absoluta a aliança. A noite em que Abrão presenciou o fogo atravessando os corpos partidos não foi apenas um momento de revelação pessoal, mas o marco de um pacto eterno, que moldaria toda a história da redenção. Naquele ritual sangrento, o Senhor dos Exércitos não exigiu que Abrão caminhasse entre os pedaços, como era costume nos tratados humanos da antiguidade. Ao contrário, Deus passou sozinho como o forno fumegante e a tocha ardente, declarando que a fidelidade da promessa dependeria inteiramente dele, e não da fragilidade humana. Esse detalhe é teologicamente avassalador. A aliança de Gênesis 15 não repousa sobre a força, a obediência ou a capacidade de Abrão. Ela repousa sobre o caráter imutável de Deus. O fogo que passou entre as metades era o próprio sinal de que, se fosse necessário sangue para manter a promessa, o próprio Deus proveria o sangue. Assim, o pacto de Abraão já apontava, nas sombras, para o cordeiro que seria imolado antes da fundação do mundo. As trevas que caíram sobre o patriarca revelavam mais do que um estado físico, eram um símbolo da escuridão da história humana, dos séculos de opressão, do silêncio de Deus, que precederia a libertação. Mas a tocha ardente que riscou a noite indicava que, mesmo quando tudo parecia perdido, a luz da presença divina jamais seria apagada. Ali se cumpriu também uma das maiores declarações da Escritura. Abrão creu no Senhor, e isso lhe foi imputado por justiça. A fé se tornou o selo invisível que o ligava ao Deus eterno, não como mérito, mas como confiança absoluta em aquele que prometeu. Essa fé não era uma emoção passageira, mas a entrega total de um homem que se deixou consumir pelo fogo da promessa. E assim, Abrão se tornou o pai de todos os que creem. O pacto selado em sangue e fogo no deserto ecoa até o Calvário, pois quando Cristo, o descendente prometido, foi levantado na cruz, ele mesmo caminhou pelo corredor da morte, carregando sobre si a maldição que deveria cair sobre os homens. No corpo partido do Filho, a antiga visão de Abrão encontrou o seu cumprimento. A tocha ardente que iluminou aquela noite era um vislumbre da luz que brilhou nas trevas quando o véu do templo se rasgou. Portanto, Gênesis 15 não é apenas um capítulo antigo,
mas a raiz de toda a história da salvação. Ensina que a aliança não repousa sobre nossa fidelidade, mas sobre a fidelidade de Deus, que a promessa não é sustentada pela força do homem, mas pelo juramento do Eterno, que a fé, mesmo quando cercada por sombras, é a chave que abre o caminho da justiça. Ao final, o sangue derramado dos animais apontava para o sangue que fala mais alto que o de Abel, e o fogo ardente anunciava o Espírito que viria selar os corações. E assim, naquela noite em que Abrão olhou para as estrelas e viu sua descendência, ele também contemplou, ainda que em sombras, a eternidade sendo escrita diante de seus olhos. Era o juízo e a graça entrelaçados, a morte e a vida cruzando o mesmo caminho, e a certeza de que, uma vez selada pelo fogo de Deus, nenhuma aliança pode ser desfeita.